Depois, só no fim do 95 para frente, acho que ainda permanece, né? As duas qualificações são aprovado ou excluído. Antes a análise era um pouco mais complexa de comparação entre os livros, né? A ideia era ajudar o professor no momento da escolha, usando o guia, eles poderiam perceber quais são os mais gabaritados do ponto de vista daqueles critérios e os menos, né? O excluído já seria, então, recomendado ouvir 12, com ressalva 13, não recomendado 75%, 75 livros, então 69% dos livros foram não recomendados e excluídos 12. Nesse momento ainda, era possível que os professores escolhessem os livros não recomendados também, o que em princípio é meio absurdo, né? Se ele não é recomendado, como é que vai escolher? Mas o pior absurdo ainda é que a maioria absoluta das escolhas recaiu sobre os não recomendados, né? Porque o pessoal estava usando mais, ele vai mudar de uma hora para outra, sabe, decora aquilo, né? Então, já percebeu que a qualidade aí não ajudou muito. No 98, repete-se mais ou menos a mesma proporção, né? 2 recomendados com distinção, melhorou, 8 recomendados e de novo recomendado com ressalva, 19, não 63 e 17 excluídos. Quer dizer, nesse momento ainda, os livros não recomendados e excluídos poderiam ser reinscritos no outro PNLD. Tinha que analisar tudo de novo. Isso vai mudar depois. No PNLD 2001, 2, um número maior de inscrições, mas pode-se perceber que ainda a coisa está ruim, porque os com distinção 4, recomendados 15, melhorou um pouquinho, os recomendados com ressalva 49, não tem mais não recomendado, mas os 49 é recomendado com ressalva. O recomendado com ressalva são aqueles livros que, de acordo com o edital, os critérios, não tem nenhum critério que o exclua, né? Portanto, pode ser um livro ruimzinho para danar, mas não tem nenhum critério que o exclua, ele é recomendado com ressalva. E isso também é complicado, porque senão o livro continua sendo ruim, continua não atingindo esses patamares. Eu tenho tempo quanto, hein? Estou meio perdido. Como é que eu estou? Tem mais um tempo. Tem mais um tempo, então eu vou ser mais rápido. Bom, o essencial é isso, notar que o recomendado com ressalva, eles tinham esse problema e continuam ainda os aprovados, só para ver para frente. Os aprovados é tudo no mesmo saco, entendeu? Não há nenhuma distinção entre um e outro. Aí vocês vão escolher as boas coleções, né? Eles vão trabalhar mais as temáticas, enfim, a narrativa. Mas aí é apenas o conjunto. Nesse conjunto, vejam bem, os aprovados foram 22. Isso na quinta e oitava série. Que bom. Que bom nada. Pode haver uma turma de recomendado com ressalva, no antiga nomenclatura, ou então recomendados, melhores, haveria uma escala. Os excluídos depois foram. Não. Aqui, voltando aqui, 88% foram excluídos. Ele continua um número muito grande de apresentação. Lá no PNLD 2004 já entra não é mais estudos sociais, mas é história e geografia. Portanto, foram feitos livros adaptados, etc., para história. Aí melhorou um pouquinho. Veja bem, das 25 coleções, 12 foram recomendadas, 4 não recomendadas, excluídas apenas 9. Quer dizer, já houve uma movimentação entre os autores e nas editoras, caprichando um pouco melhor no livro didático. Isso já foi um ganho. Esse ganho, veja bem, está lá adiante, 2004. Né? Da quinta e oitava série, o movimento foi o mesmo, mas muito brusco
do primeiro para os outros. O primeiro foi aquilo que eu falei, que todos os livros eram escritos de, inclusive, grandes professores que a gente conhecia, etc., que foram meus professores, negócio todo, mas eram problemáticos, porque eram, em geral, livros de cursinho, e as coisas passavam para o livro didático, e as coisas, portanto, não eram lá grande coisa. E do ponto de vista didático-pedagógico, não tinha absolutamente nada. A preocupação era mais uma memorização, você tem lá o texto, você depois faz um questionário e responde tudo que está no texto. O livro era mais ou menos assim. Então houve um baque muito grande, porque dos 112, apenas 9 foram recomendados, 42 recomendados com ressalva, aí entra todo aquele povo de gente que só que não foi excluído porque não tinha exclusão, e 61 excluídos, quer dizer, praticamente mais de 50% foram excluídos. Quer dizer, tirou-se nessa avaliação quase metade dos livros até então utilizados. E livros muito bem utilizados, bastante utilizados. Houve um baque bastante grande, a imprensa entrou no meio e nós tivemos processos judiciais contra a avaliação, você fica um mês inteiro respondendo processo, mas ganhamos todos e a avaliação se consolidou. Do ponto de vista jurídico, jurisdicional se consolidou. Tem lá os critérios, aplica-se os critérios, a coisa vai por aí. E os editores e autores que se atualizam. Em 2002, já como houve esse baque inicial, nós tivemos uma certa melhoria, né, dos livros inscritos, foram 20 coleções, 80 livros, um recomendado com distinção, que foi um dos livros excluídos aqui, que eles refizeram completamente. A editora montou uma equipe enorme de professores, prática, para refazer aquele livro que tinha sido excluído. Quer dizer, que foi um ganho, nesse sentido, da editora se sensibilizar por uma melhoria. Recomendado um só, agora vem dos RR, que é aquele gato pardo, né? De 15 e apenas 3 foram excluídos, né? Já no 2005, agora só por coleção, houve realmente uma qualidade melhor, um salto qualitativo bastante melhor. Não sabemos totalmente qual é o salto, porque todos aprovados foram 75%, foram aprovados, então não houve problemas mais sérios, apenas 7 foram excluídos, né? Então esse é o processo da avaliação por isso quantitativa e já supõe um pouco de preocupação com a qualidade também, né? Passa o outro, por favor. Agora então, uma vez feito isso, um balanço rápido sobre essa meia década de avaliação. Da primeira à quarta série, vocês podem ver que, juntando aqui recomendados com distinção mais recomendados, em 97 eram 10, agora em percentual 10%, em 98 9,2% e no 2000 12%. Juntou-se recomendado e recomendado com distinção. E no ano 2000, 48 recomendados. Recomendados, portanto, pode ser também com ressalvas, né? Mas houve um número muito grande já de livros um pouco melhores. Né? Com ressalvas foram apenas 16, excluídos 36%. Mesmo havendo esse tipo de qualidade melhorada, né? O que se nota, olhando já, você pode ver depois, não sei como você faz essa pesquisa, mas quem for pesquisar na época esse tipo de coisa, né? Um bom auxílio são as introduções ao guia do livro didático. Aí vocês veem uma análise, mais ou menos, a gente procurava ponderar nessas avaliações dos livros recomendados por ressalva
quais os que são mais ou menos, né, recomendados, nos blocos de assunto, né, não dá tempo de falar essas coisas, tá? Quando fica para outra vez. Mas, no fundo, houve uma melhoria constatável, mas realmente há muita coisa ainda por se fazer da primeira à quarta série, né? Vamos ver da quinta à oitava, bem rapidinho. Os recomendados com distinção foram, houve uma melhoria no 2002, como eu já havia falado, né? Recomendada também 5 coleções, o que vai dar 10% nessas duas melhores, no todo, né? Ali embaixo, recomendado com ressalva, permanece 75%, quer dizer, todos os casos são pardos e aí é difícil, há muita coisa a desejar. Essa é uma quantidade muito grande de livros não bons, não recomendáveis, né? E excluída, a primeira foi 54%, a segunda 15% e a 2005 24%, né? E também é um número grande, depois de 3 tentativas, ainda não houve uma conscientização muito grande para a qualidade do livro didático. Vamos ver o próximo, né? Bom, quanto que eu já passei assim muito tempo, não sei. Então rapidinho, rapidinho. Em 2001, 2002, 99, a equipe de avaliação viu a necessidade de se rever também os processos, né? E aí nós vimos um pouco das qualidades, dos ganhos até então, dificuldade e lacuna, e daí surgiu, a partir dessas discussões, que foram bastante vivenciadas também, e foi nacional, esse livrinho de recomendações para uma política pública de livros didáticos. É de 2000. Esse aqui, quiser, tem alguns exemplares em casa ainda, mas é muito raro achar. Mas aqui se estabelece exatamente uma reflexão sobre política do livro didático para o Brasil, né? Porque nós constatamos uma série de coisas. Por exemplo, a concepção de livro didático é aquela concepção de que o livro didático é um ordenador das disciplinas, do trabalho do professor em sala de aula, né? Essa concepção, que é da década de 60 e permanece até hoje. Então a gente, na época, pensava como o MEC está propondo uma continuidade de material didático específico que tem por esse objetivo, enquanto que o material didático deve ser muito mais amplo, mas muito mais amplo. Não pode ficar no livro didático. Essa a gente fazia reflexão naquela época, né? Depois, um descompasso enorme entre o PNLD e os docentes, a questão da escolha, vocês vão ver hoje à tarde, né? É difícil chegar aos professores o que se avaliou, e quais são as razões da avaliação, em que ele pode ser ajudado. Essa distinção, separação, longitude, né, entre o PNLD e o professor. Continua sendo a questão da escolha um problema seríssimo, e mais sério ainda, a questão do uso do livro didático. Se debatia muito na época essas duas questões, escolha e uso. Como o PNLD, como um Programa Nacional do Livro Didático, em termos de políticas, poderia atuar também nessa questão do uso, principalmente, e da escolha. Exigiram política, ou personalização, e aí, só para concluir aqui, a questão da centralização e descentralização do PNLD. Então se discutiu fazer lá no MEC, a gente ia todo mundo lá, né? Perdia muito esse contato com o mundo acadêmico, o mundo produtivo. Então existia na época que deveria ser centralizado. Por isso que no PNLD 2002 já passou para as universidades, né? Aí pensou-se quais universidades poderiam assumir
E a questão prática ali, como a gente estava acompanhando a coisa, ficou mais ou menos cada área com a escolha de uma universidade. No caso da História, foi a Unesp, né? Isso porque eu conhecia o professor que coordenava lá o vestibular da Unesp, tem experiência, avaliação, né? E nós fizemos, foi para lá. E houve critérios para a escolha da universidade. O importante, as universidades começaram a participar das avaliações, mas ainda, de certo modo, fechado, né? É a universidade, mas tinha muito mais contato com os professores, que eram os avaliadores, etc. Já começava a despertar um pouco mais para a importância do livro didático, né? Vê se tem mais uma, acho que não, né? Então, aí, para serem aprofundados ainda, vou só ler, né? As reações do mercado, da imprensa e da opinião pública ao processo de avaliação. Impactos do programa na comunidade acadêmica, que eu comecei falando, por exemplo, que esse seminário seria impossível naquela época, né? Porque a comunidade acadêmica estava nem aí, né? Tá certo? Fazia-se o curso de licenciatura, era feito assim, isso na USP, não fazia. Departamento de História, que é o sagrado, né? Você quer fazer a magistratura, o ministério, etc., vai na Faculdade de Educação. Quer dizer, outra coisa, não tem nada a ver. A PUC também era assim, e as grandes universidades seguiam esse modelo. Portanto, isso, a comunidade educacional também vai ser envolvido. Impactos no campo editorial, isso é fundamental. Acho que vai ter uma mesa também sobre isso. E a questão do guia e o processo de escolha e uso do livro didático, que é que eu falei que eu acho crucial em termos de política, né? Me desculpe eu ter adiantado muitas coisas aí, viu, Berenice? Muito obrigado. Possa aprofundar essas questões de debate. Passa a palavra para a professora Margarida. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ler o texto porque eu fiz isso para me policiar por conta do tempo. Todos nós gostamos de falar muito, então vou fazer isso. Bom, muito obrigada à professora Helenice Rocha, organizadora do evento, e ao UERJ por possibilitar a minha vinda. Agradeço o convite, não só pela oportunidade que resisto à minha participação no PNLD, mas também pelo fato de poder estar ao lado da professora Flávia Caim e do professor Aliene Gonçalves, profissionais com quem aprendo todas as vezes que tive a honra de ouvir ou ler os seus escritos. Muito obrigada também pela oportunidade de ser coordenada por Luiz, de rever Márcia, de rever Nilton e todos os outros. Inicio essa fala delimitando o meu lugar. Sou pesquisadora sobre o ensino de História em geral e do livro didático em particular. Sou professora de História há 31 anos, nos primeiros 10 anos da educação básica e nos últimos 21 anos em cursos de graduação em História, como formadora desses profissionais. De julho de 2004 a janeiro de 2015, fui representante de História na Comissão Técnica do PNLD e, nessa condição, contribuí na elaboração dos editais, supervisionei as avaliações dos livros didáticos de História, participei de reuniões na Rede Nacional Formadora de Professores, contribuí na elaboração de editais para a compra de acervos de novas tecnologias para a educação básica e materiais complementares, na discussão da elaboração do Decreto-Lei nº 70 em 84, que é o que tornou o livro didático política do Estado, e muito do que o professor Eliene relatou e do que nós estamos fazendo foi exatamente o que foi passado para o decreto, e esse é um decreto muito importante, que dispõe sobre programas materiais didáticos e muitas ações, todas coordenadas pelo MEC. Costumo dizer que nesses 10 anos fiz uma nova formação completa, graduação, mestrado e doutorado. Pelo que aprendi sobre livros didáticos, sobre gestão, dialogando com órgãos internos ao MEC,
como entre secretarias, em especial Secretaria de Ensino Fundamental, a Secretaria de Ensino Médio, que depois foram reestruturadas na SEB, Secretaria de Educação Básica, e também com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, a CAPES, entre outros. A SECAD foi uma secretaria extremamente importante no debate sobre livros didáticos, sobre materiais didáticos. Essas questões que o professor Olien falou, que eram repletas, estereótipos, preconceitos, já haviam sido combatidas, mas com a entrada da SECAD, foi por onde chegaram muitas das reivindicações dos movimentos sociais. Foi um debate extremamente importante para a gente. Foram muitas participações em eventos, reuniões, comissões. Por isso não tem como fazer diferente. Vou eleger alguns momentos que eu considerei mais significativos. E para fazer essa seleção eu parti de alguns critérios. O primeiro critério, obviamente, foi o próprio objeto do seminário, a avaliação dos livros didáticos, que eu achei que era o que mais interessava a vocês. Mas as outras ações, todas elas têm a ver com as preocupações da comissão técnica em aperfeiçoar essa política. Porque uma das consequências imediatas do que o professor Olien acabou de historiar, de passar para as universidades, foi que a comissão técnica ela passou a ser uma assessora, de fato, da COGEAN e do Ministério da Educação, no que dizia respeito aos materiais didáticos. Então, passando a avaliação para as universidades, nós podemos ir pensando todas essas políticas que vocês já haviam feito, balanços e ir implementando. Então, eu deixei por último a questão dos livros didáticos e começo a enumerar essa participação. Eu e o professor Olien não conversamos, mas se tivéssemos conversado, talvez não teríamos feito tão na continuidade. Então, exatamente a primeira ação, quando eu fui para o Ministério em julho de 2004, foi rever esse documento que o professor Olien acabou de apresentar. Nós revimos esse documento, que ele chamava, como o professor Olien falou, Recomendações para uma Política Pública de Livros Didáticos, e nós fizemos a revisão dele para uma Recomendações para uma Política Pública de Materiais Didáticos. Essa foi consequência imediata das deliberações, das constatações desse seminário aí. Embora a revisão desse documento não tenha vindo a público, a confecção dele foi extremamente importante em um momento que a comissão técnica recebia 4 componentes novos. A professora Janete Beauchamp, que tornou-se coordenadora da COGEAN, e os representantes de História, Geografia e Ciências, que foram alterados. Né? No caso, saiu o professor Olien e eu fiquei no lugar. Saiu a professora Maria do Carmo Espósito, da Geografia, e ficou a professora Marise Buttoni. E no caso de Ciências, eu não me lembro agora quem estava, mas ficou o professor Antônio Carlos Pavão. Então só assim, então só se manteve o coordenador, o representante de português, que era a professora Roxane Rojo, e o professor Antônio também. Eu disse que ia ler o documento, comecei a comentar, já estou me perto, desculpa, vou me concentrar. Então, para revisá-lo foram necessários estudos bibliográficos e das políticas públicas para analisar se haviam ocorrido soluções para os problemas diagnosticados e sua confecção pela necessidade de diálogos, debates, reuniões, resultaram na construção de uma unidade na comissão técnica sobre os passos nos quais deveríamos insistir. A mudança para uma política de materiais didáticos, de livros para materiais, atendeu à demanda geral que perpassava o documento anterior, visto que entendo que os programas do MEC, além de se articular, precisavam tratar o tema materiais didáticos de uma forma global, inclusive em termos de coerência dos critérios de qualidade exigidos. Porque como eram feitos por secretarias diferentes e tal, às vezes os critérios também eram diferentes e isso
prejudicava o público. A outra ação foram as mudanças nos guias do PNLD. As alterações que foram realizadas nos guias do PNLD objetivaram principalmente responder às demandas dos professores da educação básica, destinatários diretos dos guias, que reclamavam do fato de as resenhas sobre as coleções e livros seguirem sempre o único formato e, por isso, não serem evidentes as diferenças entre as coleções e livros. Isso que o professor Olien apontava, como não tinha mais as estrelinhas, como não tinha mais recomendado com ressalva, recomendado com distinção, os professores não conseguiam visualizar bem essas diferenças. Solicitavam parâmetros claros de distinção entre as obras aprovadas e foi nesse sentido que os guias passaram a publicar gráficos, tabelas comparativas e, a partir do guia do PNLD 2008, análises gerais das coleções e livros em textos introdutórios e reservar para as resenhas as características mais específicas das publicações. Nós fizemos um edital específico para dicionários. Não havia no mercado brasileiro e ele era comprado assim pelo Ministério da Educação para as escolas, acervos de dicionários, e nós pautamos, isso foi uma coisa importante da comissão técnica, nós pautamos diferença entre os dicionários em relação às faixas etárias, inclusive solicitando dicionários específicos para as crianças, dicionários ilustrados, quantidade de verbetes, etc. Houve editais e seleção e compra dos materiais de novas tecnologias. Foi a avaliação e compra desses materiais que tinham como suportes principais os ligados às novas tecnologias educacionais. A riqueza de inovação dessa ação se deu sobretudo na necessidade de a escola interagir com novas linguagens e repensar suas metodologias, além de ampliar as possibilidades de estratégias educacionais. Foi publicado, junto com o edital do PNLD 2010, um edital de acervos complementares. Por conta da obrigatoriedade do ensino fundamental de 9 anos, a entrada das crianças a partir de 6 anos impôs para a escola uma nova realidade, porque você precisava receber esse aluno de 6 anos, mas a gente não podia somente antecipar a primeira série. A gente tinha que respeitar essas crianças como sujeitos num momento especial, num momento de aprendizagem diferenciada, em que o lúdico fosse bastante importante, mas a questão da leitura e da escrita era fundamental. Então, como para as crianças de 6 anos não tinha livro de História, Geografia e Ciências, nós fizemos esses aceitos complementares que tinham conceitos fundantes dessas áreas de História, Geografia e Ciências, mas passavam por outros tipos de publicações, que eram publicações mais lúdicas e tal, e que levaria à aprendizagem da escrita e da leitura, ou de forma, a leitura desses livros, ou de forma autônoma, ou pela professora. Essa questão que o professor Olien lembrou, né, de você conseguir chegar aos professores. Então, nós fizemos 2 séries no canal Futuro específico sobre o livro didático, bem no momento anterior à escolha. Foram realizadas 2 séries de 5 programas, cada um, que tinha por foco principal apresentar e discutir com os professores os critérios de avaliação dos livros didáticos em todas as áreas de conhecimento e o que deveria ser observado por eles na fase da escolha. Então, o objetivo básico era publicizar os critérios de escolha, o resultado da escolha, para ajudar ao professor nesse momento. Também foi nesse sentido de publicizar a equipe, publicizar os critérios, fazer com que o professor refletisse sobre isso, que nós participamos nos encontros técnicos do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele faz uns encontros que eles chamam técnicos, que é para orientar as equipes das secretarias municipais
sobre, naquela época ainda tinha a escrita por carta, mas depois ela ficou só na internet. Então teve um período que ficou híbrido, podia ser por formulário, podia ser pela internet. Então a nossa participação da comissão técnica também foi nesse sentido. Foi lançado o primeiro edital, o Programa Nacional Biblioteca do Professor, que objetivava comprar obras de subsídios teóricos e metodológicos para a atuação do professor em sala de aula em todas as áreas de conhecimento, inclusive para o ensino médio. Nós fizemos uma publicação de uma coleção que o MEC já vinha fazendo, a de História foi o número 21, a coleção Explorando o Ensino, eram textos de especialistas de cada área de conhecimento para que discutissem conceitos fundantes e temas emergentes de cada área de conhecimento com fins específicos de subsidiar o professor em sala de aula. Então, a questão da história local, a questão da cultura afrodescendente, a questão da cultura indígena, formação cidadã, quer dizer, esses eram temas que a gente pautava como fundamentais para os livros de estudo. E os seminários regionais do PNLD, que junto com aquele do FNDE também tinha essa ideia de publicizar os critérios, a avaliação e tal. Então, foram feitos seminários em todas as regiões, chamando professores, técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação para publicizar esses critérios. Eu estou tentando correr aqui para não gastar muito tempo, então eu vou pular um momento inicial do último ponto que eu falei, que é sobre as mudanças nos editais do PNLD. Nessas 2 páginas eu explico passo a passo do processo de avaliação pedagógica que o professor Olien começou a historiar. O que eu queria, quando eu fiz esse histórico, minha intenção básica foi mostrar que, diferente do imaginário, da ideia que se tem, sobretudo a mídia reforça muito isso, a avaliação ela não é feita por uma única pessoa. A comissão técnica, os coordenadores adjuntos, os pareceristas, os leitores críticos e o grupo focal são momentos da avaliação. E embora a avaliação do parecerista, o que seria a terceira avaliação, é a mais abalizada, porque é feita de capa a capa, mas essa é uma avaliação que vai sendo construída com vários sujeitos. Isso eu queria marcar, embora eu não possa ler todo o processo, mas eu queria marcar aqui. E a outra coisa, que eu julgo fundamental, é o caráter público de todos os critérios. Como o professor Alien disse, isso é um edital de licitação e os critérios são públicos. Não há regra de avaliação que não seja de conhecimento prévio dos autores e ou dos detentores de direitos autorais. E também pensando ser importante que o reconhecimento de que esses critérios são os mesmos para todas as coleções e que as coleções são cuidadosamente avaliadas por vários sujeitos, como eu falei. Embora a avaliação dos pareceristas seja mais minuciosa, são vários os olhares sobre a coleção, garantindo a revisão constante no sentido de minimizar eventuais equívocos. Como o professor Alien disse, nós sofremos vários processos e uma das tranquilidades que nós temos é que nem um processo desse nós perdemos, porque a avaliação, embora as editoras, a Abralho principalmente, gostam muito de criar uma ideia de que a avaliação é política, a avaliação é ideologizada, a avaliação é a aplicação dos critérios dos editais. Nenhum livro é perfeito. E como o professor Alien diz, a gente tem uma brincadeira, está filmando, não pode dizer. Mas o RR, o recomendado na ressalva, é ruimzinha. Porque, de fato, são coleções que, se a gente pudesse, a gente excluiria, mas a gente não pode. Elas não incidem em qualquer critério eliminatório do edital, então a gente não pode ir embora. A gente sabe que aquela coleção é muito ruim em várias outras coisas, depois a gente discute,
Muito bem. Nesse período que eu representei a área de História na Comissão Técnica, a gente chama por área, houve algumas mudanças nos editais que, na minha avaliação, foram as mais significativas. No edital 2007, ele foi bem mais minucioso em relação à construção de uma sociedade cidadã. Então, aquilo que o professor Olinha apontava, a avaliação 93, a que a professora Elza Nadai fez, ele coordenou, né, que foi pego um material que estava no mercado, né, e aí esses problemas foram apontados e a gente foi tentando consertar esses problemas. Isso é uma questão, eu entendo, pelo momento político, pelo que estava se fazendo, mas essa é uma questão séria a gente pensar. Nós nunca pautamos o que deveria ser o livro didático. Nós sempre trabalhamos com o que o mercado já tinha. E nós fomos tentando consertar o que o mercado já tinha. E isso é um problema. Consertamos muita coisa, mas isso é um problema. Porque a comunidade acadêmica nunca se questionou e nunca pautou de dizer assim, certo, mas pra gente, o que seria um bom livro? O que seria um livro didático? Isso que o professor Olinha estava dizendo. A concepção de livro didático que o mercado tem ainda é da década de 60, ainda é esse livro todo estruturado e tal. E a gente não conseguiu fazer isso diferente. Mas no edital 2007, qual é a grande diferença? É que ele, para além de combater os estereótipos e os preconceitos, ele faz políticas afirmativas, né? Então, promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, abordar a temática de gênero, da não violência contra a mulher, né, objetivando construir uma sociedade não sexista, justa e igualitária, promover a imagem da mulher através da linguagem escrita do livro didático, reforçando sua visibilidade, promover positivamente a imagem dos afrodescendentes e descendentes das etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder. Promover positivamente a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e saberes sociocientíficos. Abordar a temática das relações étnico-raciais do preconceito, da discriminação racial e da violência correlata, visando a construção de uma sociedade antirracista, justa e igualitária. Então, isso foi a partir do edital do PNLD, vejam, e do diálogo muito forte com a SECAD, a ideia, isso que eu estava colocando para vocês, de, para além do combate ao preconceito e ao estereótipo, nós temos políticas afirmativas. No edital 2010, consonante com a obrigatoriedade do ensino fundamental de 9 anos, se defendia uma prática pedagógica autônoma e chamava a atenção para uma realidade totalmente nova, que era a absorção das crianças com 6 anos na escola, e a necessidade de essa instituição estar preparada para respeitar um momento muito especial da infância, quando o brincar deve nortear as ações educativas. Por isso, afirmava que a aprendizagem deve ser efetiva, lúdica e independente. Esse edital trouxe uma proposta que, embora esboçada em outros momentos, naquele apareceu delineada em detalhes, que foi as mudanças no manual do professor. Antes, esse material já não era aceito só como respostas dos livros didáticos, mas naquele momento se configurou como um material complementar e totalmente diferenciado do livro do aluno. Na comissão técnica, o nosso pensamento é que ele fosse mais diferenciado ainda, mas as editoras não fizeram isso. Deveria se conformar como um material importante em orientações suplementares para a estruturação do trabalho docente, mas prevendo a autonomia do professor. Ou seja, nele deveriam estar informações que possibilitassem ao educador reestruturar, entre aspas, a proposta do livro de acordo com os referenciais da sua realidade escolar. No que diz respeito a conteúdos curriculares, esse item específico espera que o manual do professor reflita sobre os saberes esperados na formação do professor
e a relação disciplina de referência científica e a disciplina escolar, e os principais documentos públicos nacionais que orientam o ensino dos componentes curriculares para o ensino fundamental. Os livros regionais, eles também sofreram uma boa dose de alteração, né? Que são livros dedicados ou ao município ou ao estado. Então, além de garantir os mesmos critérios de qualidade das coleções, eles não deveriam apresentar regionalismos, ou seja, visões estereotipadas da diversidade brasileira, seja por meio do texto ou imagens utilizadas. O objetivo central da história surge nesse edital como o desenvolvimento do pensamento histórico, e a construção dessa competência dá-se a partir da compreensão dos diferentes processos e sujeitos históricos, das relações que se estabelecem entre os grupos humanos nos diferentes tempos e espaços. Se ampliou consideravelmente os critérios dos livros regionais, né? Então, reafirmaram-se os critérios relacionados às coleções e afirmou-se que esse não pode ocorrer em equívocos como deixar de explicitar os conceitos de local e de região empregados na obra, interpretar a realidade regional de forma estereotipada, classificar identidades como superiores ou inferiores, veicular regionalismos xenófobos, estimulando o conflito entre formações sociais que tiveram trajetórias marcadamente diferenciadas, abordar a experiência regional isoladamente, sem levar em conta as suas inter-relações com processos históricos em macro escala, nem o inverso, nem trabalhar o regional só como o reflexo da realidade mais geral. E abordar a experiência local. Além de listar esses equívocos que o livro regional não deveria incorrer, no manual do professor do livro regional também deveria haver uma justificativa sobre o valor do ensino da história local e regional para a formação das crianças e adolescentes, informar sobre a metodologia do ensino de história regional e local e sugestões para auxiliar o professor no seu trabalho de estabelecer as diferenças entre esse particular e o geral, o próximo e distante, a experiência local, nacional e global. E também sugestões para a utilização dos lugares de memória, dos repositórios de fontes sobre a experiência local e regional. A ideia era que, com isso, o livro de história local, de história regional, motivasse o professor, aos alunos, a fazer, a escola, de uma forma geral, a fazer trabalhos de educação patrimonial, sair da escola, utilizar outros espaços. Então, o que eu queria chamar a atenção é que há N personagens entrando em diálogo. O edital, ele é escrito pela comissão técnica, mas a comissão técnica precisa conversar, ou precisou, nesses momentos, com a secagem, com a comunidade acadêmica, com o que vinha sendo feito pelos pesquisadores do ensino e também com os editores, bem como nós fizemos várias audiências com a Câmara de Deputados. Houve alterações na legislação educacional e as mudanças, obviamente, vão aparecer também nesses editais. Então, esse é um outro diálogo que foi feito entre a comissão e por meio da lei com a sociedade. Nesse período, 2010 para frente, há um deslocamento muito claro, não só da história, mas de todas as outros componentes curriculares, dos conteúdos para processos de conhecimento. Essa tendência é importante, e visou valorizar as iniciativas diferenciadas de propostas educacionais. Bom, já me aproximando de um balanço, o que é que eu acho que poderia ser aperfeiçoado e que mostram essas avaliações.
A confecção da política eu entendo como obra de múltiplos agentes. A formação inicial e continuada do profissional de história, as agências formadoras, as universidades e o mercado editorial em sua relação com o Ministério da Educação. Eu não posso desconhecer que houve a acomodação dos autores e editores a um modelo de livro didático que se transformou padrão. Em termos de conteúdos substantivos, constata-se a incapacidade de diferenciar entre uma e outra coleção conhecimento e habilidades singulares a cada tipo, seja em termos de abordagem, seja em nível de aprofundamento e principalmente de critérios de seleção de conteúdo. Mesmo em se tratando do conjunto de habilidades relativas a um método crítico, é possível identificar que as habilidades a que se refere são frequentemente idênticas. Sobre a solução de conteúdos, a situação é ainda mais grave. Os autores e editores ampliam gradativamente a massa de conhecimentos sem efetuar os necessários cortes de conteúdos da primeira edição das obras. O resultado é que, ano após ano, os responsáveis pela produção das coleções vão acrescentando mais e mais acontecimentos, efetuando mínimos cortes. Não há espaço aqui, não dá tempo para discutir as razões dos autores.